já quase a finalizar, Grandes Esperanças de Charles Dickens. É uma releitura. É um livro do século XIX. Aliás, eu penso que tenho anotado a data 1860. E Charles Dickens já tem um vídeo no canal, o Cântico de Natal, se não me engano, é essa a tradução para português. Podem ir lá ver. De qualquer das formas, Grandes Esperanças foi o primeiro livro que li do autor e já o fiz há tanto tempo que, enfim, fiquei ali com uma espécie de nostalgia e pensei, por que não simplesmente relê-lo. Este livro é curioso. Reparem que eu já estou a cerca de 120 páginas de o terminar. Não faço ideia como é que são as traduções para português. É um autor cuja linguagem não é extremamente difícil, mas obviamente que destoa um pouco da escrita contemporânea. No entanto, eu de facto admito que tenho um fraquinho pelo Charles Dickens e até tenho pena de não ter lido mais dele, mas isso já será resolvido em breve. Este livro segue uma personagem em criança, de facto é narrado na primeira pessoa, mas em retrospectiva. Portanto, o Pip, ou Philip, que é o seu nome cristão, mas é conhecido por Pip, conta-nos o seu percurso de vida. É o chamado romance de formação, cujo nome em alemão eu não vou pronunciar, mas vou deixar no ecrã. O Pip é um rapaz de classe baixa, órfão, e é criado pela irmã e pelo marido da irmã, o Joe. Aliás, eu nem sei se sei o nome da irmã dele, é Mrs. Joe. O Joe é um querido, gosta muito do Pip, mas o Pip, desde o início, que claramente tem um conflito entre aquilo que é a realidade material e aquela que é a realidade idealizada. Portanto, ele vê o Joe e por quem nutre um grande carinho, já que a irmã é sempre descrita como sendo um pouco azeda e não gostando muito do irmão, ou vendo o irmão como um peso na sua vida, e é então o marido, Joe, que acolhe e que trata do Pip todos os dias, nutre esse carinho, que é muito importante para uma criança, e o Pip sente que é sempre desejado e compreendido. Só que, desde muito cedo neste livro que percebemos que há certas temáticas que ocupam a narrativa com mais força, nomeadamente a questão da justiça, dos sentimentos de culpa e de como é que uma criança percepciona o crime, como é que percepciona a dicotomia bem-mal. Estas cores todas têm significado. Eu escolhi algumas temáticas específicas para acompanhar ao longo da leitura, nomeadamente certos elementos ou arquitetónicos ou da atmosfera do tempo, e eu já lá vou. Outra cor é sempre para passagens divertidas, outra cor é para a identidade, a evolução da identidade da nossa personagem principal, do Pip, claro, e outra cor também para classe e dinâmicas de poder, e há ainda outra cor para outro tipo de coisas / passagens favoritas. Por fim, a última cor é para uma das personagens mais icónicas da literatura, que é a Miss Havisham, que será falada noutro vídeo, não sei se sairá antes deste ou depois deste, mas a Miss Havisham é uma mulher que entrará na vida de Pip. O Pip, a dada altura, a irmã e o primo querem que ele, ou o tio, querem que ele tente a sua sorte junto da classe mais alta para, de alguma forma, conseguir maior reputação para a família, que é de classe baixa. E vamos lembrar que até aqui, até à Revolução Industrial, não havia mobilidade de classe. No entanto, a partir aqui da Revolução Industrial temos algumas mudanças quanto a esse aspecto, porque passa a haver ensino público, ainda que deteriorado, isso é algo que o Charles Dickens aborda com toda a clareza, mas há de facto uma nova perspectiva de mobilidade de classe. E por isso há essa esperança para Pip, pelo que ele acaba por conhecer uma viúva, ou diz que ela parece ser viúva, mas a história ainda está muito mal contada no início, e que vive numa mansão e parece extremamente gótica esta mansão. Vamos lembrar que este livro não é do gótico e é muito mais realista do que é gótico. No entanto, há certos elementos góticos aqui presentes. Pip, desde o início na narrativa, que se depara com os contrastes sociais. Portanto, o que é pior que ser pobre nesta altura? É um bocadinho como o que vemos nos poemas de Cesário Verde. É ser marginal, é ser o considerado fora de lei, estando à parte da sociedade, por exemplo, os criminosos. Ora, Pip conhece e sente empatia
por um criminoso, porque o vê a fugir da polícia, mas não consegue deixar que aquela pessoa passe fome e rouba comida de casa para dar a esse criminoso. E o criminoso não se descai e acaba por até ter mais problemas com a justiça por não ter admitido que foi a criança que lhe deu comida. Esta questão da justiça e de ajudar um criminoso e de se sentir culpado vai trazer a Pip um grande transtorno constante e terá repercussões mais para o final da obra. Esta obra tem muitos desenlaces, portanto, muitos nós que depois são quebrados e digamos que talvez a figura principal, para além do nosso rapaz, é a tal Miss Havisham. Ela contrata Pip para ir lá para casa, mas não é com as intenções mais cristalinas. Pip acha que vai trabalhar primeiro, depois acha que vai entreter esta mulher e depois acaba por perceber que é um peão nas mãos de uma mulher ressabiada, que vive com um vestido de noiva, que não tira há cerca de 20 anos. Os relógios naquela casa estão todos parados à mesma hora e está tudo cheio de teias de aranha, ratos e baratas a circular pelo chão. E o culminar desta extravagância é a figura da Stella, que foi uma rapariga adotada por esta mulher e que está lá e se torna a perdição do rapaz. Só que o problema, o Pip não consegue competir em termos de classe com os outros rapazes que também querem Stella. E depois há aqui outras nuances nesta obra complicadas. Primeira coisa que eu vou salientar, porque eu não gosto de dizer demais. Se lerem Charles Dickens, eu não sei quanto a todas as outras obras, mas quanto a esta especificamente, se o narrador começar a descrever que o tempo fica nebulado, chuvoso, com ventos, escuro, cinzento, já sabemos que imediatamente a seguir alguma coisa vai acontecer. E normalmente o tempo reflete o acontecimento. Se for um dia solarengo, o acontecimento será positivo, será vantajoso, e se for um dia exatamente oposto, então sabemos que o que vai acontecer a seguir trará algumas consequências provavelmente negativas para o protagonista. E vemos desde cedo que este jovem procura sempre evolução, seja através da escola, do ensino, seja através da aparência e do seu estatuto social. E por isso vemos que ele tenta a todo o custo que Joe, o marido da irmã, também o acompanhe nessa evolução. Só que Joe já é mais velho, Joe já tem uma ocupação, um ofício permanente e já tem um nível de atraso de escolaridade demasiado avançado para conseguir acompanhar Pip, que é jovem e, portanto, tem uma capacidade de aprendizagem muito mais acelerada. Uma nota acerca dos livros de Charles Dickens, pelo que eu percebi até agora. Trabalham sempre muito os contrastes de classe, o que é típico das obras desta altura. Assim como eu já referi, nós tivemos em Portugal também certos realistas, não é? Como Cesário Verde e Essa de Queiroz, cujas obras são não só bastante descritivas, e isso entedia algumas pessoas e afasta-as da leitura, portanto fica essa nota, mas também a questão de espelhar a realidade como ela era e não como queríamos que fosse. E Pip, por querer a todo custo prosseguir esta ideia de evolução de classe, eu quero tornar-me a melhor versão de mim próprio, não olha os meios para o atingir. E porque está cego, porque a única coisa que pretende é um objetivo final, obviamente que pelo meio ficarão algumas pedras nas quais tropeçará e cujas feridas só verá com bons olhos mais tarde. Há de facto uma constante tensão entre o Pip, que é o narrador, portanto aquele que olha para trás, e o Pip da sua altura. Porque o Pip, quando agia e reagia a tempo real, era muito firme nas suas convicções. Mas o Pip que narra diz-nos: mas eu não estava bem naquela altura. Mas eu entrei em conflito, mas eu fiquei triste, mas eu chorei. E nós às tantas não conseguimos perceber se este conflito emocional constante é um produto do tempo em que aconteceu
ou um produto da narração posterior. E fica sempre essa dúvida. Se nós sentimos apreço pela personagem principal, eu senti e sentirei sim, quase com todos os narradores, mesmo que discorde deles, mesmo que não me identifique totalmente. Mas Pip é de facto uma personagem complexa, não é unidimensional, não age e reage e fala sempre da mesma maneira desde o início da obra até o fim. Sofre de facto uma evolução. Podemos não concordar com essa evolução, mas isso não lhe tira a densidade psicológica. Uma coisa que adorei neste livro e que também aconteceu, por exemplo, nos Maias, é que estas obras realistas gostam muito de colocar as personagens que são de classe baixa a experienciar atividades da classe alta e depois evidenciar que não sabem reagir a estes contextos. Então Pip vai ao teatro e vê uma peça de Shakespeare, Hamlet, e não sabe o que dizer e nem sabe como reagir e o que pensar. Isso é extremamente engraçado porque nos Maias também acontece. Charles Dickens adora fazer referências a outras obras. Por exemplo, acabou de fazer, aqui na parte em que estou, uma referência ao Frankenstein. E essa ideia do monstro e do seu criador. Frankenstein, já agora que foi falado num vídeo aqui recentemente no canal. Vejo-vos então quando terminar o livro. Finalizei Grandes Esperanças de Charles Dickens. E o que eu posso dizer? Eu adoro este livro. Chama-se Grandes Esperanças porque desde o início que Pip tem grandes esperanças para o seu futuro. Mas a que custo é que ele quer alcançar essas grandes esperanças? Essa é a grande questão que perpassa o livro. E há aqui um momento da obra em que reparamos que o interesse amoroso do Pip, que é a Estela, não tem grandes esperanças para si própria. As esperanças são-lhe impostas pela senhora Miss Havisham, e esse contraste entre não ter esperanças e ser um palmandado das esperanças dos outros versus ter esperanças, mas os outros não compreenderem essas aspirações. Dualidades como essas em Grandes Esperanças são desenvolvidas ao longo do livro com uma mestria típica de Charles Dickens que eu apreciei. O final do livro tinha outro rumo e Charles Dickens houve um dos seus amigos e muda ao final e, portanto, o final torna-se um bocadinho mais ambíguo e um bocadinho até mais romântico, não no sentido de relação amorosa, mas no sentido talvez idealista, em contraste com aquele fim que tinha sido objetivado pelo autor. Essa diferença de final de livro aconselho-vos a ir pesquisar se o lerem. É engraçado como este livro abre com a descrição de um cemitério, que é onde estão enterrados os pais do Pip. E o livro abrir com um cemitério é muito simbólico, porque já não estamos no gótico, mas o gótico recorre incessantemente ao imaginário da morte, das sombras, da liminaridade, aquilo que já não é vida nem morte ao mesmo tempo. E o facto de abrir com a morte é muito bonito depois a forma como essa ideia da morte é desenvolvida ao longo do livro. Obviamente não direi grande coisa sobre isso, mas para terem atenção a como as consecutivas mortes que vão ocorrendo têm um poder enorme, principalmente no desenvolvimento, na formação do Pip. E é engraçado também como Charles Dickens joga com a questão da monstruosidade, porque em sociedade nós podemos ter dois tipos de monstros: aqueles que são óbvios, como os criminosos, especialmente na sociedade vitoriana, eles até tinham uma forma de tentar medir a probabilidade de alguém ser um criminoso pelos traços físicos. E depois temos outro tipo de monstro, que é mais aquele virado para a monstruosidade moral, para a decadência moral. E em Grandes Esperanças há dois grandes monstros que vão moldar completamente a vida da personagem principal. Temos aquele
criminoso inicial a quem Pip oferece comida. E depois temos a Miss Havisham, cuja monstruosidade vem de dentro, vem de uma repressão interna enorme que a fez, inclusive, como já tinha mencionado, permanecer numa mansão sem ver a luz do dia, com os relógios parados, com o vestido de noiva. E como é que esse trauma depois é transposto para quem está à sua volta. São dois monstros diferentes. Um é um monstro que recorre à modéstia e ao amor, e outro é um monstro que recorre ao rancor e ao isolacionismo. Este tipo de monstruosidade tem somente a ver com a percepção social dessas mesmas pessoas, não nos diz nada acerca delas. Como eu estou a preparar alguns vídeos virados para o gótico e para a literatura gótica, achei graça ao facto de Grandes Esperanças ser uma obra que vai buscar imensos elementos góticos. Por exemplo, estes dois monstros a que eu me refiro, este criminoso inicialmente é descrito de forma aberrante, ele é assustador, é nojento, e a outra monstra, a Miss Havisham, é mais numa ótica de vampiro, desta entidade sobrenatural que, de novo, não parece estar vivo nem morto. E, portanto, esses elementos góticos claramente ecoam ao longo das décadas e dos séculos, após mesmo o seu fecho rígido de intervalo temporal em que o gótico se engrava. E Charles Dickens, como eu disse, não é um escritor do gótico tendencialmente, mas esses elementos góticos são muito importantes para alavancar o enredo, para também mostrar como cada coisa negativa que acontece é também um fruto, ou pelo menos tem um espelho na realidade material através do tempo, ou através das descrições do espaço físico, da natureza, que se torna mais hostil quanto mais também o enredo se aproxima de um momento trágico. Por oposição, quando tudo é descrito como idílico, sabemos que as coisas terão um retorno pacífico à sua normalidade. E adoro a forma como o autor brincou com os elementos naturais, de forma a espelhar ou a retratar o estado de espírito da personagem principal. Parece que depois de já ter feito um vídeo sobre monstros na literatura, este é um tema que continua presente e sem sinais de desaparecer, mas é óbvio que este é um dos temas mais icónicos da ficção e por isso, ao longo deste vídeo, terá-lo-ei de certeza mais vezes, e fica a recomendação de Grandes Esperanças, personagens das quais nunca vou esquecer e que têm um lugar cativo no meu coração, penso que para sempre. Tal como referi no último segmento do vídeo, a quando da leitura de Charles Dickens, a conversa sobre os monstros e a literatura é recorrente, é constante. Aliás, há um vídeo no canal sobre os monstros na literatura, e se há autor que sabe escrever sobre monstros de forma explícita ou implícita, é Stephen King, no caso com a sua obra O Nevoeiro. É difícil de encontrar em Portugal, talvez mais fácil de encontrar no Brasil, no entanto é um livro pequeno, escrito obviamente em inglês, por isso quem ler em inglês pode ler a versão original. Este livro trabalha, como eu disse, várias tipologias de monstros, como Stephen King também sabe fazer. Há os monstros do sobrenatural, há os monstros estranhos, figuras, entidades que causam terror, e depois há os monstros mais óbvios, que são os seres humanos. No caso, este livro é curto e é relativamente apocalíptico.
há um nevoeiro que assombra e que avassala toda a população, já não me lembro em que estado americano é que este livro se passa, o que leva as pessoas a correr aos supermercados para, obviamente, ir buscar mantimentos para se albergarem nas suas casas e, consequentemente, fugir a este nevoeiro que parece assombrar a população. O que acontece é que a personagem que seguimos principal é um pai de família, a mulher vai ficar em casa enquanto ele, o filho e o vizinho, de quem ele não gosta particularmente, seguem o seu rumo em direção a um supermercado para ir buscar mantimentos. O problema é que depois não saem de lá tão cedo, ficam retidos nesse estabelecimento comercial. Porquê? Porque o nevoeiro vai trazer não só inacessibilidade visual, não dá para conduzir, como lá fora parecem estar monstros. Eu não vou, obviamente, adiantar grande informação, posso só dizer aqui várias coisas, eu anotei-as. Primeiro, a escrita típica de Stephen King, eu gosto, é imersiva, mergulhamos automaticamente assim que começamos a ler no universo, não há qualquer dúvida de que a nossa realidade fica de lado assim que começamos a ler Stephen King. Segunda coisa, a escrita é engraçada. Agora, habituem-se com Stephen King que as personagens são bastante falaciosas, cometem muitos erros e não estão ali para fingir que são outra coisa. O que significa que em qualquer situação extraordinária as personagens revelam simplesmente todos os poderes que já tinham dentro de si. Este é o chamado techno-thriller, é um terror tecnológico. Há uma referência aqui a um projeto governamental secreto que possivelmente poderá estar ligado ao nevoeiro que amaldiçoa esta população. Isso não é desenvolvido com grande detalhe ao longo do livro, não é para isso que Stephen King traz o nevoeiro, The Mist, mas para quem quiser ver essa temática mais desenvolvida no universo de Stephen King, pode sempre ler o The Stand, que é o grande livro apocalíptico e que eu li no ano passado e amei, adorei. Emula muito bem a pandemia, pronto, porque de facto é uma pandemia que acontece e que está ligada também a um trabalho governamental. Ok, sobre este livro, as pessoas vão para o supermercado consumir e acabam por ser consumidas. A parte mais engraçada é que há a descrição dos monstros lá fora e depois há a descrição dos monstros lá dentro. Só floresce aquilo que as pessoas já têm enquanto características inerentemente negativas. E o supermercado é um microcosmo da sociedade, como aliás as grandes obras costumam fazer, não é? Pegam em algo hiper específico para evidenciar que aquilo é uma representação do todo. Há uma citação muito interessante neste livro em que o narrador diz o seguinte: Terror is the widening of perspective and perception. O terror amplia a visão, a percepção e a perspectiva. Isto é fabuloso porque quando somos confrontados com situações com as quais não conseguimos lidar, não há explicação possível para adiantar a presença daquele acontecimento que nos assombra. Quando não há respostas, o terror vai servir para nós pensarmos mais longe face àquela que seria a nossa percepção e o nosso raciocínio iniciais. E isso depois pode ser aproveitado por algumas pessoas que veem na vulnerabilidade do medo alheio uma oportunidade de se ingrar com as suas teorias mirabolantes. Lembrar que um cenário apocalíptico ou de extremo terror vai fazer com que haja uma substituição e a razão deixe de estar em cima da mesa para passar a estar somente em emoção. E, portanto, aqueles que conseguem ver para além disso aproveitam para tentar construir o seu pequeno universo de minions à sua volta. E isso serve de tipologia de monstro. Aquele que se aproveita do medo e da vulnerabilidade alheia para fazer-se ingrar alguns dos seus projetos. É engraçado porque este nevoeiro é quase uma metáfora. Nós estamos a ocultar a visão, nós estamos a tirar a capacidade, a clareza que as pessoas possam ou não ter da realidade, mas a verdade é que estas pessoas já tinham a sua visão deturpada desde o início. O nevoeiro é só um acirrar
dessa falta de visão inicial que a sociedade parece ter organicamente. Mas o Stephen King consegue depois também sempre trazer aquelas nuances interessantes como a imaginação, a criatividade, a arte, como mecanismos de humanização. A dada altura, o nosso protagonista está lá com o seu filho, o filho tem cerca de 5 ou 8 anos, e ele dá-se ao trabalho de tentar ir procurar algum tipo de banda desenhada para o filho se entreter mesmo naquela situação horrível, que a criança de facto, se sair de lá, sairá traumatizada e se não sair, morta. E o pai preocupa-se em arranjar banda desenhada e tem uma conversa lá com os outros adultos sobre isso, sobre como, enquanto crescem, leem tantas histórias, entram em contacto com tanta ficção que trabalha o horror, que toca nesses assuntos do fantástico e depois nunca imaginariam passar por esta mesma situação. Mas é engraçado como a arte não deixa de ser um mecanismo de auxílio quando nós não conseguimos compreender a realidade que nos envolve. Outra coisa que é curiosa neste livro tem a ver com o lado primitivo que ao qual nós associamos os monstros. Quando nós pensamos num monstro, pensamos em algo que está por desenvolver ou que se desenvolveu de forma errada. Mas os monstros de dentro e de fora do supermercado são igualmente primitivos. E por isso, se quiserem pensar sobre este tema, se quiserem um livro curto, aconselho imenso o The Mist, de Stephen King, e que já agora cruza aqui com um outro livro que eu estou a ler, que é The Rise and Fall of the Dinosaurs, do autor Steve Brusaide. Acho que é assim que se pronuncia. Este é um livro teórico sobre dinossauros, mas acima de tudo sobre o trabalho do paleontólogo, da pessoa que ajuda no processo todo de identificar e descobrir as novas espécies de dinossauros ou densificar a informação que já existe sobre os dinossauros. Sim, fala-se de Portugal aqui, do Brasil não tanto, mas fala-se de Portugal aqui porque a Lourinhã foi um grande palco dos dinossauros a dada altura. E há um dinossauro muito conhecido que é o Lourinhanossauro, por exemplo. E porquê é que estes livros se cruzam? Porque a dada altura aqui, no The Mist, a personagem principal, o pai, faz uma referência aos livros que pode eventualmente encontrar para o filho, e um deles é de dinossauros, e diz: porque os animais que estão lá fora, no supermercado a atacar, alguns deles parecem um dinossauro, e diz o pterodáctilo. E é engraçado porque ao ler dois livros em concomitância conseguimos perceber que as coisas se cruzam de uma forma espetacular, porque neste livro aqui aprendemos que o pterodáctilo não é um dinossauro, é um réptil voador. A dada altura, os dinossauros e estes tais pássaros que nós vemos, quando às vezes vemos coisas associadas aos dinossauros, vemos aqueles pássaros, mas a verdade é que na altura dos dinossauros nenhum bicho voador era um dinossauro. Mas hoje em dia os pássaros são dinossauros e vêm da linha dos theropods, que é a linha do grande famoso T-Rex e por aí fora. E este livro explica muita coisa sobre os dinossauros de forma simples, explica como, por exemplo, de novo, os dinossauros, esses pterodáctilos, vêm de uma linhagem comum que são os arcossauros, mas que depois houve uma ramificação e de facto não são da mesma família. Mas é engraçado porque ao ler este detetei essa incongruência e só é possível nós aprendermos esses pormenores se nos envolvermos noutro tipo de literatura. No caso de não ficção, não é literatura, é um livro deste autor espetacular. Aliás, este é um dos livros mais aclamados no que diz respeito à não ficção sobre dinossauros e é muito fácil de ler. Aprendemos muitas coisas sobre o planeta Terra também. E eu estou obcecada por este livro. E fica aqui o update de agora. Vejo-vos numa próxima. Venho mostrar-vos os livros que ando a ler, aqueles que planeio ler em breve.
para também perceberem a confusão do que se passa na minha cabeça e como eu misturo tipos de livros que não têm nada a ver. O primeiro é o Jurassic Park. O Michael Crichton tem 2 livros que deram origem ao grande franchise do Jurassic Park. Eu tenho este e o segundo. E planei agora, quando for de férias, planei levar o primeiro do Jurassic Park, porque sinto que é um franchise que não é sazonal, obviamente, e eu adoro estudar dinossauros, tenho adorado estudar dinossauros, e eu sei que os dinossauros aqui, obviamente, são fabricações de ADN, não são nem perto nem de longe exemplos credíveis dos dinossauros. Misturam-se aqui dinossauros de épocas e até de continentes que nunca se misturaram, que nunca se viram. Dinossauros são descritos de forma completamente diferente daquela que era a sua realidade na época, não interessa, ok? É ficção e é divertido. Estou a terminar The Sword of Kaigan, a Espada de Kaigan. Como veem, está mesmo no fim. É uma fantasia e é muito forte, triste, mas que trabalha acima de tudo o papel das ilusões, quando populações pouco instruídas e isoladas tendem a acreditar piamente na palavra de um governo e depois têm essas ilusões completamente estilhaçadas em momentos de crise. Estou a ler a trilogia que está publicada também em Portugal e penso que no Brasil, da Tove Ditlevsen, difícil. Aqui são memórias, acompanhamos, portanto, a infância, a adolescência e a idade adulta, childhood, youth e dependency. Tenho curiosidade em ver que dependência será essa. Como veem, eu ainda estou na fase da adolescência. É uma autora dinamarquesa, as experiências são do norte da Europa, são diferentes das nossas, são diferentes de Castái no Brasil. É uma escrita simples, direta, mas com nuances bastante bem trabalhadas. Tenho muita curiosidade em ver até onde é que este livro me vai levar. Eu comprei-o inicialmente porque a Rita Blanco, para quem não sabe é do Brasil, é uma atriz portuguesa, recomendou este livro num podcast. Falou tão bem dele que na altura acabei por o comprar e aqui está ele e estou a gostar bastante de ler. Depois tenho uma leitura que está a ser usada para 2 vídeos distintos deste, que é A Lua Nova, A New Moon, que é o segundo livro da saga Crepúsculo, Twilight. Eu não tenho problemas nenhuns em admitir que eu adoro Twilight, eu cresci com o Twilight e li o primeiro livro, reli no ano passado e estou agora a ler o segundo. É divertido, tem já agora muitas temáticas interessantes porque os vampiros são um dos elementos integrantes do folclore de que eu mais gosto, porque são figuras liminares, não é? São figuras que não estão nem vivas nem mortas necessariamente. Um vampiro, aquele que suga o sangue, é, aqui no aspecto folclórico, um monstro, mas a verdade é que na vida real temos muitos vampiros. Pronto, não digo mais nada. E por fim, estou prestes a começar um livro de contos da Luísa Costa Gomes. Luísa Costa Gomes, que é uma autora portuguesa de que muitos se esquecem. Há aquele vídeo que foi uma entrevista da Clara Ferreira Alves há muito tempo, que podem encontrar no YouTube, que é uma das entrevistas mais cómicas da literatura portuguesa, na verdade, porque sentados à mesa estão a Luísa Costa Gomes, o José Saramago, o Miguel Esteves Cardoso e a Agostina Bessa Luís. E a Luísa Costa Gomes sempre muito contida, meio caladinha, uma ótima escritora, já li um livro de contos dela e acho que é muito boa escritora mesmo. E o Miguel Esteves Cardoso, assim, mais jovem, está arreliado e está assim um bocadinho chateado porque ele acha que o Saramago não tem o mesmo nível de proeza que a Agostina Bessa Luís. Ninguém fala quase nem com a Luísa, nem sobre a Luísa. O foco fica Saramago, Agostina, mas aqui a Luísa fica um bocadinho nas sombras e eu não compreendo porquê. Este livro de contos parece-me ótimo, chama-se Visitar Amigos, diz que são 13 contos inéditos, sem ter um fio condutor. Claro que há fio condutor, nós conseguimos sempre arranjar o fio condutor, eu arranjá-lo-ei, não preciso que me dê de mão beijada. E estes são os livros, no fundo, que estou aqui a planear mais ler. Depois, eu estou a trabalhar em vídeos do gótico
Isso significa que eu farei um vídeo introdutório do gótico, farei um vídeo do século XVIII gótico e depois a partir daí vários vídeos do século XIX, século XX, literatura contemporânea gótica. E por isso posso já dizer que estou a ler o Vathek, que é um dos livros do século XVIII góticos, mas tantos outros que eu entretanto já tenho ali para ler. E o gótico continuará aqui presente na minha vida durante largos meses, mas por agora, no momento presente, estes são os livros que eu estou a ler, sem ser outros que eu mencionarei alguns neste vídeo e com certeza que hoje à noite ou amanhã de manhã já arranjarei outro para incluir nesta lista. Como mostrei no clipe anterior, comecei a ler A Sicilian Romance, de Anne Radcliffe. Falarei muito deste livro e de outros no segundo vídeo que fizer sobre o gótico. Mas precisava só de dizer que, para quem viu o meu vídeo de Rebecca, ou para quem já leu Rebecca de Daphne du Maurier, vai adorar este livro, especialmente porque começa exatamente da mesma maneira, com um olhar para o passado. Um olhar de uma mulher que vê uma mansão que antes albergava magnificência e agora está em ruínas. Todo o cenário natural à volta está em ruínas e a descrição do gótico é tão bonita. Portanto, enquanto os vídeos do gótico não vêm para o canal, deixo já a recomendação de uma das grandes autoras do século XVIII, maravilhosa, Anne Radcliffe.